O vice-presidente Geraldo Alckmin revelou que Lula prepara uma nova indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal após o Senado rejeitar Jorge Messias. Primeiro, Alckmin lamentou a não aprovação do advogado-geral da União, afirmando que ele era uma pessoa preparada para o cargo, com experiência, espírito público e uma vida dedicada ao serviço público. Depois, o vice-presidente falou que o petista está definindo um novo nome e disse que o fato do judiciário ter um ministro a menos desde a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, isso prejudica os trabalhos da corte, que está muito sobrecarregada de processos. Por fim, Geraldo Alckmin disse que defende a criação de mandatos para os magistrados, afirmando que essa proposta deveria ser apensada, discutida e aprimorada na reforma do judiciário. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Lula tem a ideia, pretende indicar um novo nome para substituir Luiz Roberto Barroso. A dúvida é, será que o presidente do Senado Federal colocará em votação do jeito que a banda toca? Pois é, Canhato, e é interessante, né? O presidente quer indicar um aliado, quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal precisa de aliados da lei, aliados da Constituição. Ser aliado político, ter algum tipo de histórico de defesa do partido político, dos amigos, da convivência, isso não é requisito para que capacite alguém a estar no Supremo Tribunal Federal. Longe disso. Aliás, é importante a gente lembrar, para se estar no Supremo Tribunal Federal, não precisa nem ser advogado, não precisa ser formado em direito, mas precisa atender aos preceitos constitucionais que são simples e que, novamente, se houver essa indicação, tenho certeza que não serão observados. E aí, para piorar, se houver, de fato, um segundo nome indicado para essa vaga, é porque houve algum tipo de acerto do presidente com o presidente do Senado Federal. E eu tenho certeza que, havendo este acerto, não será um acerto a favor do Brasil. Será acerto a favor dos interesses individuais e dos grupos de cada um. O problema permanecerá. Na situação que estamos vivendo hoje, o que é óbvio, o que é natural, é que o presidente compreenda a pressão popular que existe, compreenda que ele, que indicou 13 ministros da corte, ele faz parte deste problema. A corte não chegou neste momento, nessa situação, por acaso. O Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente, é responsável, sim, em grande medida, por ter colocado na corte pessoas que abriram mão do exercício da função fundamental de fazer parte de um colegiado, de uma Suprema Corte, de um país democrático como é o Brasil. E foi transformando aquilo num objeto de poder com vontade própria e de relações políticas que tiram a legitimidade necessária de uma Corte Suprema. Portanto, o correto a fazer agora é tirar o pé. E se houver essa indicação, se houver essa nova indicação, que o presidente do Senado faça aquilo que ele disse que faria, que é não pautar a sabatina, não colocar em votação, em discussão, em votação, a nova indicação do presidente da República. Eu espero que eles compreendam a clareza das mensagens passadas pelo povo brasileiro, pelos eleitores brasileiros, em torno desta indicação, dessa celeuma, desse imbróglio que se tornou essa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse é um ponto importante. Será que Davi Alcolumbre colocaria em votação, pautaria a avaliação do Senado para uma nova indicação de Lula antes das eleições? Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar esse cenário. Dávila, eu tenho escutado alguns nomes aí que estariam sendo ventilados pelo presidente da República. Primeiro que falaram que Lula poderia indicar de novo Jorge Messias.
Só que nesse caso, somente se ele fosse reeleito. Então ele não faria indicação agora. Mas já comentaram a possibilidade de uma mulher, de uma mulher negra. Falaram até em Simone Tebet. E há quem entenda que se houvesse um acerto entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, poderia sim Rodrigo Pacheco aparecer como indicação. Será? Caniato, se tivesse o bom senso, o presidente da República entenderia o gesto do Congresso Nacional que não dá para tratar mais indicação para o Supremo Tribunal Federal como uma questão política ideológica. Ou seja, qualquer nome apresentado por Lula neste momento não vai ter clima para ser aprovado. Não podemos esquecer uma coisa, Caniato, o Congresso encerra os seus trabalhos festa de São João, ou seja, ali na segunda, terceira semana de junho. A partir de lá, está todo mundo em campanha política. Não dá para você ter o trâmite de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, aprovar numa sabatina, num prazo de praticamente 1 mês e meio. Isso não existe, isso não vai acontecer. Então, Caniato, é uma ideia completamente descabida qualquer tipo de nome sendo lançado para tentar encobrir a derrota fragorosa do governo na indicação de Jorge Messias. Então, acho que essa é uma questão fora. Uma vez indicar pessoas para a próxima legislatura, precisa entender o que o eleitor vai eleger para o Congresso Nacional. Se o eleitor confirmar a sua preferência das pesquisas hoje e eleger um Senado ainda mais conservador e de direita, esquece relançar o nome de Messias. Não vai aprovar. É óbvio que não vai aprovar. Então, é preciso entender o cenário. O cenário de 2027 nós só vamos conhecer depois das eleições de 2026. E qualquer nome lançado antes desse prazo para ser aprovado em 1 mês e meio, parece que o governo não entendeu o recado do Congresso Nacional. Chamar o Mota para analisar essa situação. Você, Mota, presidente Lula estaria definindo um novo nome, segundo informações transmitidas pelo vice-presidente da República, e há, na avaliação de Geraldo Alckmin, uma preocupação porque o Supremo estaria sobrecarregado, já que ele tem apreciado e analisado muitos processos, então é preciso do reforço de um novo ministro. Imagina o dia que uma pessoa como essa andar pelas ruas e conversar com o trabalhador brasileiro. Essa declaração mostra o abismo que existe entre os políticos e o povo, porque a rejeição na sabatina foi comemorada por muita gente como se fosse vitória em final de Copa do Mundo. Foi a primeira rejeição desde 1894. Acima de tudo, o que o Senado rejeitou foi a arrogância do governo do PT, que trata a Suprema Corte como se fosse o seu feudo pessoal. Eu não tenho ideia dos planos do PT, mas a estratégia deles é bem conhecida. Ocupação de todos os espaços institucionais. É uma estratégia que não conhece limites, ou pelo menos não conhecia até a última sabatina no Senado. Havia essa crença de que o PT conseguiria emplacar qualquer nome para a Suprema Corte, independente de qualificações, de ideologia, de ativismo político, como se a Corte tivesse virado um puxadinho do PT, como se os senadores fossem meros despachantes e como se a nação fosse um bando de idiotas. Pois é um aspecto importante, né? A decisão que foi tomada pelo Senado Federal, a repercussão entre os brasileiros e essa leitura, né, que o vice-presidente faz, que o presidente da República possivelmente está fazendo. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Mota menciona esse descolamento, ou esse abismo entre o que acontece em Brasília para a percepção, né, da população brasileira. De um lado, a população comemora, e do outro, as autoridades entendem que é preciso correr contra o tempo porque o Supremo estaria sobrecarregado. Eles têm muitos processos para julgarem e analisarem.
Você, Musa, não falta uma autoanálise, uma autorreflexão também do presidente da República em relação ao que aconteceu na semana passada? Falta muito, Canhata, mas o problema é que a visão de mundo dele é uma visão muito longe da realidade. Então, esse descolamento que você mencionou com relação a esse tema, ele ocorre em vários outros. Por exemplo, na economia. Ora, como é que eu consigo entregar números de crescimento sólido do PIB e de desemprego supostamente no pleno emprego e a minha rejeição continua caindo? Ou a percepção da população continua sendo negativa com relação a ele? Porque a visão de mundo mudou. Ele não consegue mais conversar com autônomos, com MEIs, com empresários, com pequenos entregadores de aplicativos e motoristas de aplicativo. São essas as novas pessoas que também representam um percentual importante da população e do voto. São pessoas oriundas ali, filhos de uma classe D e E, que Lula conversava anteriormente, mas não conversa mais com os filhos. E ele não sabe adaptar a esse modelo, a essa visão de mundo. Eles não conseguem entender que as pessoas mudaram e que o mundo mudou. Veja, eu fiz um vídeo justamente a respeito disso. O Haddad deu uma entrevista falando que é incompreensível os números que aparecem na pesquisa, citando o Flávio em primeiro lugar e o Lula em segundo lugar. Por que é incompreensível? Eles não têm a condição e a capacidade de entender que o mundo pensa diferente deles. Eles pararam no tempo que aquela classe sindicalista que queria determinados direitos, hoje enxerga esses determinados direitos como uma intromissão à liberdade e que essas classes, essas gerações atuais não querem a tal proteção do Estado. E eu ponho, entre aspas, proteção para quem não está nos vendo, porque é uma falsa proteção, a falsa sensação de justiça social, a sensação de que o Estado te protege, não protege de nada. Ele tira grande parte do que você produz, ele te dá 10%, mas já tomou de você 20 através de impostos e de inflação. Então, meu grande ponto aqui, Canhata, é que, no mesma forma que eu mencionei aqui da economia, funciona exatamente igual para essa indicação e esse distanciamento entre a classe política brasileira e também o que os eleitores atuais estão demandando. E gera esse completo descolamento, onde as informações correram e eles perceberam que há um claro indício de indicação de pessoas que são politicamente ideológicas alinhadas ao governo, que assim como nas estatais estão lá para fazerem favores e não serem técnicos, só que isso cobra no bolso das pessoas, com perda do poder de compra, com mais impostos e com indicação de cargos políticos, onde uma classe permaneceu ali mais embaixo e essa elite do funcionalismo indicada para esses cargos estão ali dizendo que pensam no trabalhador, mas não mais os representam. Então, esse distanciamento, essa ponte entre a classe mais baixa e a suposta classe média, foram políticas ao longo de 20 anos do próprio PT que rompeu com isso e que não mais permite esse nível de ascensão. E as pessoas perceberam, a realidade cobra o seu preço. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, trazendo os principais assuntos do dia e girando a reportagem da Jovem Pan News, porque o presidente Lula indicou a aliados que deseja indicar Jorge Messias mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, mesmo depois do Senado ter rejeitado a primeira indicação do ministro da AGU à corte. Vamos acionar o Matheus Dias, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes, os bastidores dessa notícia. Matheus, ótima noite a você. Conta pra gente então, o presidente está estudando o cenário, verificando qual é o momento mais oportuno para essa nova indicação do advogado-geral da União. Conta pra gente essa apuração, bem-vindo. Canhata, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Lula não desistiu do nome de Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, para a vaga, então, que está em aberto no Supremo Tribunal Federal. Lula, claro, espera um momento melhor para fazer essa reindicação, mesmo após a derrota e a não aceitação do nome de Jorge Messias pelo Congresso, após a votação no Senado, que teve apenas 34 votos favoráveis, 7 a menos do que o necessário. Na visão de Lula, o problema não é o nome de Jorge Messias, mas talvez um acordo que não foi possível ser feito com Davi Alcolumbre, talvez uma estratégia que não foi possível nesse momento. Por isso, o melhor momento na visão de Lula, segundo esses aliados, deve ser depois da eleição em caso de vitória do petista. Se o Lula conseguir ser reeleito e ter, claro, mais força,
mais uma vez para fazer esse acordo com o Davi Alcolumbre, aí pode ser que ele indique o nome de Jorge Messias novamente. Outra visão ou outra alternativa na visão desses aliados de Lula é que ele poderia indicar outro nome agora, o nome talvez de uma ministra mulher, como é clamado por muitas pessoas, e talvez num quarto mandato dele, num possível quarto mandato dele, quando outra vaga do STF estiver à disposição, ele ali indique novamente Jorge Messias para essa próxima vaga e não essa que está em aberto nesse momento. São duas alternativas, mas Lula não desiste do nome de Jorge Messias. Eu estava até ouvindo agora, Caniato, vocês discutindo no estúdio, e ele realmente não atrela isso a uma derrota do governo. Claro que toda a base governista de Lula, assim como foi dito por Fernando Haddad recentemente, enxerga que essa indicação de um próximo ministro do Supremo Tribunal Federal foi politizada. Se Lula, por um momento, usou o poder presidencial para indicar um nome ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso vetou como uma clara disputa entre poderes, entre direita, entre esquerda, o que acaba perdendo o foco da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a visão dos aliados de Lula. Mas uma parte que ontem já trouxemos aqui, inclusive, uma parte disse que a culpa poderia ser de Jacques Wagner, o líder do governo no Senado, de não ter ali atrelado ou feito um termômetro bom o suficiente às vésperas da votação sobre se o nome de Jorge Messias seria ou não aprovado, tendo essa derrota atrelada ao governo. Mas tem uma parte também dos aliados do governo, Caniato, que acreditam que essa derrota seja um outro tipo de consequência, uma consequência de um acordo do outro lado. Um acordo que teria sido feito entre Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a alegação de alguns aliados do PT, aliados do governo Lula, porque seria uma forma de Alexandre de Moraes acabar conseguindo também se esquivar das investigações do Banco Master e também atrelar essa derrota ao governo, diminuindo mais ainda a popularidade de Lula, o que seria justo e válido para Flávio Bolsonaro. Essa é uma suposição de aliados do governo, são duas pontes, mas claro, como vocês mesmos disseram aí no estúdio, não é uma derrota que Lula atrela a uma estratégia que não funcionou, mas a terceiros que não encaixaram nessa engrenagem, viu, Caniato? Pois é, mas eu fico pensando, será que na nova legislatura, com senadores mais conservadores, eles topariam Jorge Messias? Aceitariam, admitiriam Jorge Messias para o Supremo? A ver. Valeu, Matheus, bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos chamar. Deixa eu começar essa rodada com o Roberto Mota. Você, Mota, não soa revanchismo indicar Jorge Messias mais uma vez? O Senado já tomou sua decisão. Rejeitou Jorge Messias. Agora, Lula vai indicá-lo mais uma vez? Não seria melhor virar a página, pensar em um outro nome? Caniato, eu nem tenho um comentário apropriado para descrever essa estratégia, né? Mas o que eu achei interessante é que, para o PT, essa foi uma derrota que não se identifica como derrota. Para o PT, isso não foi uma derrota. Simplesmente as coisas não se encaixaram. É muito fofo ter uma posição como essa. Agora, será que é uma boa ideia indicar de novo o mesmo nome? Aí a gente precisa perguntar, ideia boa para quem, companheiro? Mas tem uma outra pergunta que é muito importante. A pergunta é, qual é a urgência de aprovar um novo nome? Porque se o problema for a alta carga de processos no Supremo, o Supremo pode começar a fazer que nem a Suprema Corte Americana, dizer, não, isso aqui eu não vou julgar, não tem relevância. A Suprema Corte pode fazer isso, se recusar a julgar determinada matéria. É o que a Suprema Corte Americana faz. Ela recebe milhares de pedidos de julgamento todos os anos. Ela julga menos de 100 processos por ano. Apenas questões que tenham relevância constitucional. Tem também outro ponto muito importante. Eu gostaria que os senhores senadores prestassem atenção nisso. A Corte está no meio de uma grande confusão institucional. Muita gente, inclusive magistrados, acreditam que o ideal seria fazer uma pausa nessas nomeações até que a casa se arrumasse um pouco. Então fica aqui uma ideia para o Senado: suspender
todas as nomeações, até que essa confusão seja resolvida. Pois é, mas tem uma questão importante que a gente deve considerar, que o próximo presidente da República poderá indicar 3 nomes. Agora, se Davi Alcolumbre não colocar em votação a próxima indicação do presidente Lula e jogar isso para a próxima legislatura, o próximo presidente poderia indicar 4 ministros para a Suprema Corte. O Cristiano Beraldo está ok em Brasília? Deixa eu chamar o Beraldo para analisar essa situação, porque caso não haja uma resolução para a cadeira de Luiz Roberto Barroso, isso ficaria para o ano que vem. E aí o próximo presidente poderia indicar uma figura para substituir Luiz Roberto Barroso. Luiz Fux deixará a corte em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 30. 4 ministros novos, a depender de quem estiver na cadeira da presidência da República, você muda a cara da corte, né, Beraldo? Sem dúvida alguma, e essa é uma realidade que pode, de uma certa forma, criar essa expectativa de que a corte vai mudar a sua forma de agir. É importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O Supremo Tribunal Federal, ele sempre agiu na sua história centenária como a Corte Constitucional. Houve um episódio durante o regime militar em que o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal foi aumentado, salvo engano, para 17, depois com as aposentadorias ele voltou para 11. E isso se deu com o objetivo de justamente cessar uma maioria que poderia tomar decisões ali confrontando com o melhor interesse do país. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ver o perfil da corte ser alterado e ter, isso obviamente, né, vai depender das indicações, mas supondo que um novo governo, com a oportunidade de indicar 4 ministros, o faria com base, respeitando aquilo que está na Constituição, e que nós voltemos a ter no Supremo Tribunal Federal uma maioria, apesar que ainda não consolidada, mas certamente em grande parte dos assuntos uma maioria de pessoas que vão resgatar a credibilidade e a confiabilidade do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida alguma, isso é o mais benéfico para o país. Porque o risco que nós corremos, Caniato, é termos, se essas indicações forem mal feitas, é nós aí perpetuarmos essa situação absurda. Se as indicações continuarem sendo feitas com base nas preferências políticas, nas relações pessoais, na confiança de que aquele jovem indicado, que ainda tem que ser jovem, né, que é para ficar lá muito tempo, que aquela pessoa vai entregar o compromisso, a aliança que se formou de proteger aqueles responsáveis para que a indicação fosse feita e aprovada no Senado Federal. Aliás, temos aquela fala maravilhosa, Caniato, para lembrar, de Soraya Tronic, senadora Soraya Tronic, que disse na cara de Jorge Messias que não era para ele esquecer dos amigos que fez na jornada de pré-sabatina até aquele momento da sabatina. Então, se nós não acabarmos com isso, se nós não acabarmos com esta visão completamente deturpada do que é o Supremo e do papel de cada ministro, não haverá solução. Entretanto, reforço aqui para terminar, temos uma oportunidade e o Brasil precisa que esta oportunidade seja muito bem aproveitada.